Olá, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina. A Igreja Batista Prudentina é uma igreja para você fazer parte. Se você não nos conhece, eu queria convidar você a presencialmente estar conosco nesse final de semana. Nós temos a nossa escola bíblica discipuladora às 9 da manhã e às 19 horas nós temos a nossa celebração. E eu começo este culto de hoje, eu começo esse ajuntamento fazendo esse convite a você, porque aqui você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu queria que nós pudéssemos orar neste momento, para que Deus, o Senhor, Ele fale ao nosso coração de uma maneira toda especial. Pai amado e Pai querido, nós estamos diante da Tua presença, Pai, e nós clamamos para que o nosso coração esteja aberto para o toque do Senhor na nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Teu Espírito tenha livre acesso a Deus e nós possamos ser desafiados pelo Senhor. Nós oramos desta forma em nome de Jesus. Amém. Pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, apresentando os nossos motivos a Deus. Como está o seu coração? Você tem passado por momentos de dificuldade ou talvez você conheça pessoas que estão passando por esses momentos de dificuldades. E esse é o momento em que nós vamos orar por nós, mas também por pessoas que conhecemos, por famílias que hoje estão tristes porque estão passando por batalhas na área da drogadição, filhos que às vezes têm se apresentado de um jeito rebelde, entristecendo os corações dos pais, pessoas que estão enlutadas por causa de perdas de entes queridos, pessoas que têm enfrentado enfermidades. Talvez essa seja a sua realidade e eu queria convidar você para que nós possamos orar por isso. Nós vamos nos lembrar da nossa querida Silvia, irmã da Diva, da nossa irmã Diva, para orar para que essa cirurgia dela possa ser aberta as portas ali no HR. Ela precisa de uma cirurgia cardíaca. Nós estamos em oração, Silvia. Nós continuaremos a orar pelo Timóteo e Bruna. Bruna está numa gestação ali de risco e nós já temos visto o agir de Deus. Bruna e Timóteo, nós estamos juntos celebrando o cuidado de Deus nesta gestação e nós vamos celebrar, sim, a presença do Deus vivo nesse tempo de batalha. Quais são os motivos do seu coração? Eu queria que neste momento nós pudéssemos apresentar ao Senhor os nossos motivos. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus, pela ação do Senhor, ó Deus, sobre os corações, ó Deus, que no dia de hoje carecem do agir do Senhor. Famílias que passam por lutas com seus filhos, ó Deus, com entes queridos, ó Deus, que têm passado por lutas. Deus, leve a paz, leve, Deus, a presença do Senhor sobre essas famílias. Pai, pessoas que têm lutado contra a enfermidade, pessoas que estão lutando, ó Deus, na área emocional, abatidos por causa disso, pessoas que têm enfrentado, ó Deus, experiências, ó Deus, de drogadição na família. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, leve libertação, Deus, para que a Tua vontade se manifeste. Pai, eu oro pelo pedido de cada um dos meus irmãos que neste momento apresentam os seus motivos, que o Senhor possa atender em nome de Jesus. Os motivos apresentados aqui no chat, Pai, que o Senhor visite com o Teu poder e que a Tua vontade se manifeste em nome de Jesus. Amém.
Em João 8, a partir do versículo 3, diz: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Versículo 9. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado algum. E quando ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ele podia ter atirado. Mas ele não atirou, porque ele nos perdoa. Ele perdoa aquela mulher. Ele me perdoou. E ele perdoa você também. E hoje nós podemos louvar a esse Deus que nos perdoa, a esse Deus que nos dá uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Esse Deus que cuida de nós e nos dá força, renova nossas forças na dificuldade. Então vamos louvar esse Deus que nos perdoou. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: tire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é
mas mesmo assim me amou. Nós vamos meditar juntos na Palavra de Deus, buscando na Palavra do Senhor ensinamentos para as nossas vidas. Nós temos aprendido nas últimas quintas-feiras a respeito do bom pastor. Nós estamos aprendendo como ouvir a voz do bom pastor. Como que eu e você nós podemos identificar a voz do Senhor na nossa vida. E a Palavra de Deus ela tem nos ensinado como nós já aprendemos nas últimas semanas a respeito disso. E nós aprendemos que a primeira forma de identificar a voz do Senhor é ouvindo-a com fé. Ouvindo a voz do Senhor com fé. Nós vemos Jesus, ele se apresentando como o bom pastor. Jesus se apresentando como aquele que fala com as suas ovelhas. Jesus se apresentando como aquele que pode agir de forma especial na vida das suas ovelhas. Por isso que quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos o porto seguro que somente Cristo pode trazer para as nossas vidas. Nós aprendemos ainda uma outra forma de identificarmos a voz do bom pastor, que é caminhando com o bom pastor. Caminhando com o bom pastor, nós vamos conhecendo mais e mais a esse bom pastor. Nós vamos fazendo com que o bom pastor, ele se revele a cada um de nós em todos os momentos que nós estamos vivendo. Jesus ele afirma que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. O verbo conhecer, que é usado aqui, ele carrega o sentido de relacionamento como forma de aliança, ou seja, algo que é ligado por pertencimento ao Senhor Jesus, porque ele diz, olha, minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas também me conhecem. Queridos, e hoje nós vamos aprender uma terceira forma em que nós podemos identificar a voz do Senhor, a voz do bom pastor, que é Cristo. E isso acontece quando nós o seguimos em obediência. Quando nós seguimos a Cristo em obediência, nós estamos fazendo com que o nosso coração se submeta ao senhorio desse bom pastor. E de repente nós estamos vivendo uma oportunidade de demonstrar o nosso amor através da nossa fidelidade ao Senhor. E quando nós seguimos a voz do Senhor, nós seremos caminhados ou encaminhados para a luz que é Cristo. E é Ele quem vai clarear, iluminar os nossos passos. É isso que vai diferenciar o verdadeiro discípulo de Jesus. O discípulo de Cristo é aquele que obedece. O discípulo de Cristo é aquele que está atento à voz do Senhor e o seu coração deseja viver mais e mais experiências com o Senhor. É muito interessante que existe um contraste a respeito dos escritos de João, porque ele também registra que existiriam falsos discípulos. Alguns falsos discípulos que até mesmo na época do próprio Senhor se afastaram do Senhor depois de ouvir palavras que exigiam obediência da parte deles. Em outras palavras, eles não estavam dispostos a se submeter. Eles não estavam dispostos a seguir. Eles não estavam sendo dispostos a obedecer à voz do bom pastor. Lá em João, no capítulo 6, Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 60, a palavra de Deus ela vai nos ensinar. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isto os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio que eles não criam e quem o iria trair ele também conhecia. E prosseguiu. É por isso
que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu quem os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão, o Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Esse texto que lemos, ele se refere a 3, 2, 1. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se refere a momentos antes de Jesus falar o que ele disse aqui, porque ele estava falando onde ele se apresenta como o pão vivo, como o pão que pode saciar a sede, como o pão da vida. E isso fez com que muitos o criticassem, pois ele não teria o direito de se colocar como esse. Ele se coloca como aquele que pode perdoar pecados e isso traz uma ira muito grande no coração daquelas pessoas. Não somente daqueles que estavam ao redor, mas os seus próprios discípulos também estavam ali com dúvidas dentro do coração. Tanto que não somente alguns o abandonaram a partir desse momento, mas ele chega e pergunta aos seus discípulos, vocês também não querem ir? Ele estava ali naquele momento trazendo um confronto. O bom pastor traz uma palavra de confronto. E aí existe um contraste, porque da mesma forma como alguns o abandonaram, Jesus, ao falar aquilo, Pedro se manifesta de uma forma muito surpreendente. Pedro, ele tem essa característica, né? E ele diz, Senhor, para onde iremos se somente Tu é quem tens as palavras de vida eterna? Queridos, quando nós paramos para olhar o nosso relacionamento com Deus, existirão momentos em que nós teremos de nos posicionar. Sabe por quê? Porque é impossível, por exemplo, viver uma vida flertando com o pecado e caminhando junto da presença de Deus. Sabe por quê? Luz e trevas, ela não se mistura. Onde há escuridão, quando a luz surge, as trevas se dissipam. É assim com a luz. E com Jesus não é diferente, porque o Senhor, Ele exige de nós que nós nos posicionemos em obediência para escolher caminhar com o bom pastor e ouvir a voz do bom pastor. Nós precisamos viver em obediência, nos submetendo àquilo que o bom pastor, ele exige de nós. F.F. Bruce, ele vai dizer assim, seguir a Jesus não é um ato ocasional, mas uma entrega contínua de vida. No quarto evangelho, o de João, seguir a Cristo significa caminhar na luz, aceitar sua liderança e participar da sua missão. Essa entrega ela é gradativa, porque à medida que o nosso coração se abre para que a vontade de Deus se manifeste, nós vamos nos entregando cada vez mais diante do Senhor. E isso irá fazer com que nós não possamos abrir espaço no nosso coração para o pecado. Queridos, você que me ouve, eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas seguir a Jesus exige obediência. E uma das obediências é nós abandonarmos os pecados que têm nos dominado. Às vezes isso é difícil porque nós gostamos daquilo que nós fazemos, porque traz um prazer momentâneo, mas o final é amargo, diz a própria palavra do Senhor. Por isso o desafio de Deus para a sua vida nessa noite é que se em alguma área da sua vida você tem concedido lugar para o pecado, hoje Deus dá a oportunidade para que você pare com isso, para que você confesse os seus pecados ao Senhor, para que você se arrependa da forma como você tem vivido, para que você receba o perdão dos pecados. O evangelista João, esse mesmo que traz essa repreensão do Senhor para aqueles que viviam ali, relatados no capítulo 6 de João, ele vai dizer que o Senhor, ele é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar de toda a iniquidade.
Por isso que o seguir a Cristo significa nós nos submetermos a vivermos em obediência diária. Isso é todos os dias. E de repente nós precisaremos fazer alguns ajustes. Nós precisamos, em oração, colocar diante de Deus as nossas escolhas. Sabe para quê? Para que a nossa prioridade seja viver somente para Jesus. Quando nós escolhemos viver em obediência, nós estamos dando ouvidos ao bom pastor que conhece o meu e o seu coração. Viver com Cristo não é caminhar simplesmente numa vida de religiosidade à distância em que nós vamos até o local de adoração uma única vez por semana. Picar cartão ali. Não, viver com Deus não é assim, mas é nós caminharmos todos os dias, confiando que Jesus, que o Senhor é aquele que trará direção à minha e à sua vida, mais do que direção, Ele trará confiança para que no caminho em que nós estamos seguindo, nós o identifiquemos em todas as circunstâncias e momentos da nossa vida. E sabe o que começa a acontecer? Nós começamos a enxergar Jesus pela nossa caminhada diária. E nós ouvimos a voz de Jesus, o bom pastor, nos direcionando, nos alertando, nos repreendendo. E de repente a nossa fé, ela não é simplesmente uma fé subjetiva, mas ela é uma fé ativa, viva, onde todas as decisões, práticas, escolhas, existirá lugar no nosso coração para renúncias daquilo que nos afastam dos caminhos do Senhor, para que a vontade do bom pastor, ela seja realizada na nossa vida. Queridos, seguir a Cristo é a evidência de quem realmente ouviu a voz do bom pastor. Lá em 1 João, capítulo 2, dos versos de 3 a 6, vai dizer: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedecem aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Queridos, diante desse texto existe a orientação, mais do que isso, clara, onde o evangelista João, ele fala a respeito de obediência e amor. Aquele que ama, obedece, mas mais do que isso, ele traz a orientação no verso 6, dizendo, olha, aquele que afirma que permanece nele, nele quem? Jesus, deve andar como ele andou. Queridos, Jesus, enquanto a sua presença humanamente aqui na terra, onde o Jesus humano se fez carne e habitou entre nós, ele obedeceu tudo aquilo que o Pai Celestial o orientou. Ele era aquele que nutria relacionamento com o Senhor através da oração, que buscava em Deus a orientação para os momentos difíceis e que adorava ao Senhor em momentos de alegria e de momentos de festa. É o mesmo Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida. E é esse Deus, o bom pastor, que deseja que eu e você, nós nos relacionemos com Ele para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade desse Deus que nos ama. Queridos, nos dias de hoje, quando nós aplicamos essa palavra, o significado dessa palavra para aquela época e nós transportamos o significado desta palavra para os nossos dias, nós vamos identificar que nos nossos dias muitas pessoas acabam por ouvir muitas vozes. Agora, é muito difícil as pessoas que estão flertando com a desobediência ouvir a voz e obedecer à voz do bom pastor. Muitas vezes na nossa vida nós sabemos os passos que nós devemos dar, nós sabemos aquilo que é correto, mas às vezes o nosso coração, desejoso e tentado por fazer ou ao realizar, satisfazer as vontades da carne, acabam por nos desviar da vontade do Senhor, da voz do bom pastor.
Quais são as vozes que você tem ouvido no seu dia a dia? Será que são as vozes da sua natureza humana que deseja fazer coisas que somente você deseja? Será que é a voz do inimigo que tem soprado mentiras dentro do teu coração? As decisões que você tem tomado têm revelado a sua vontade, o seu desejo e submissão em fazer a vontade de Deus? Queridos, talvez o seu jeito de viver, o Senhor ele esteja confrontando que é o momento de um basta com relação ao flerte com o pecado, para que você possa se submeter a Deus. Da mesma forma como ele chega e dá um basta no capítulo 6, onde ele confronta aqueles que o questionavam a respeito dele ser o pão vivo que desceu do céu. Eu e você, nós temos a oportunidade de fazer uma revisão de vida e escolhermos viver do jeito que o Senhor deseja. Por isso, talvez hoje você esteja diante da situação onde você precise tomar uma decisão em abrir mão de um jeito que você está vivendo, que te afasta da presença de Deus, para se submeter à vontade do bom pastor na sua vida. Eu quero encerrar essa mensagem, essa meditação, lendo com você o Salmo de número 23. No Antigo Testamento, o Salmo de número 23 é o que mais traz ênfase a o Senhor como sendo o nosso bom pastor. E esse mesmo capítulo do Salmo 23 é o que nós estaremos meditando na próxima semana, a respeito do que significa o revelar de Deus, do bom pastor na nossa vida. E eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto, que está lá no Salmo de número 23, e nós vamos estar lendo a partir do verso 1, e o Salmo diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não terei medo, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, pois sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu queria deixar uma tarefa para você no final dessa mensagem, que durante essa semana você possa refletir no Salmo de número 23, onde o Senhor, Ele se apresenta não como o pastor que nos dará tudo o que queremos, mas como aquele que estaria presente na vida das suas ovelhas nos momentos que ela precisar. Queridos, eu e você hoje, nós temos a oportunidade de reconhecer a presença do bom pastor que é Cristo em todas as oportunidades da nossa vida. Talvez você esteja passando por lutas, talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida. E uma coisa eu quero que você saiba: o bom pastor está presente. Deus, Ele tem olhado para o seu sofrimento e Ele está presente, desejando ajudar você a renovar as suas forças que já estão indo embora. E talvez hoje esse seja o momento de você permitir que o bom pastor que é Cristo, Ele tome conta do seu coração. A voz do bom pastor hoje está dizendo: filho amado, filho meu, permita que eu possa agir no teu coração e conduzir a sua vida às águas tranquilas. Você medite nessa palavra, que o toque do Espírito Santo de Deus possa fazer com que a alegria do Senhor esteja presente no seu coração e você possa discernir e escolher em obediência, viver a plenitude, tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida como ovelha dele. Afinal de contas, o Senhor, Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem.
você possa ter um dia abençoado, um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor, meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido abençoado e que a sua vida possa ser uma vida de demonstração de amor através da obediência e que você possa colher o fruto dessa entrega, desse desejo de agradar ao Senhor e viver somente aquilo que o nosso Pai, que o bom pastor que é Cristo, deseja que vivamos. Que você tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus.